Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o texto nas Sagradas Escrituras que se refere às 7 cartas de Apocalipse. Eu vi o pastor Jefferson pregar sobre isso e eu achei muito lindo, muito atual, importante, e eu acho que vale a pena você refletir comigo. Eu sei que às vezes algumas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, e quando nós falamos as 7 igrejas de Apocalipse, a pessoa fica um pouco perdida. Então eu dou um conselho para você: abra sua Bíblia logo no comecinho de Apocalipse e leia do capítulo 1 ao capítulo 4, e você vai ver ali 7 cartas maravilhosas que João escreve às 7 igrejas da Ásia. Hoje seria uma região que corresponde à Turquia, uma região inclusive que não é cristã, né? Curiosamente é de maioria islâmica, mas estas cartas elas têm um conteúdo profético que eu poderia falar aqui sobre elas a manhã inteira e eu não esgotaria o assunto. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero tomar um pequeno ponto muito importante. Se você analisar a carta às 7 igrejas, você vai ver que a cada uma delas Deus dá uma repreensão. E uma das igrejas que não são repreendidas é a igreja de Filadélfia. E tem mais alguma outra, se não me engano, a igreja de Sardes, onde o Senhor não dá nenhuma palavra de repreensão, nenhum, vamos dizer assim, puxão de orelha. Essas igrejas, essas 7 igrejas, elas têm uma representação da igreja através dos séculos, desde a sua fundação até a volta de Jesus. Mas existe uma outra particularidade nelas que é muito, muito interessante. No começo de Apocalipse, quando João olha a voz que falava com ele, ele vê Jesus glorificado. E ele vê Jesus no meio de 7 castiçais de ouro. O que são esses 7 castiçais? Você está imaginando 7 candelabros independentes. Eu venho trazer para você uma nova ideia. Não são 7 candelabros independentes. João viu a menorá. O que é a menorá? É um castiçal único com 7 lâmpadas que ardem continuamente. Essa é a menorá. Então João viu Jesus no meio da menorá. A menorá era uma lâmpada usada dentro do templo, dentro do lugar de adoração em Jerusalém. João, como ele tinha um passado um pouco ligado ao sacerdócio, ele tinha muita afinidade com essas coisas, então ele entendeu. Jesus no meio da igreja, Jesus no meio dos 7 castiçais, com aquela voz maravilhosa falando no meio da igreja. Mas ainda temos uma outra coisa interessante a analisar. O sacerdote, ele tinha 2 atribuições muito curiosas no templo. A menorá, ela ficava dentro do local de adoração, um local onde não tinha janelas, e aquela lâmpada ela não podia se apagar em momento algum. O sacerdote tinha uma obrigação vespertina e matutina fixa. Qual seria a atribuição vespertina, da parte da tarde? Ele entrava no templo e apagava 2 lâmpadas da menorá, e ali ele fazia o trabalho de limpeza da lâmpada. A lâmpada era de azeite. Se você não conhece uma lamparina, entra numa agroveterinária, pede para ver uma lamparina, você vai entender como é que funciona. É um filamento onde ele fica molhado de azeite, então o fogo queima ali continuamente. Só que com o tempo vai formando uma borra, vai carbonizando e a lamparina perde a capacidade de iluminar. Então o que o sacerdote tem que fazer? Ele pega um instrumento de corte, eu vou imaginar uma tesoura, né, que são no nosso século, corta aquele pavio que está desgastado, dá uma limpada, enfia ali uma espervitadeira, apaga a chama e dá uma limpada no tubo onde verte o azeite, e depois de feita a limpeza ele coloca novamente o pavio e acende aquelas 2 lâmpadas. No outro dia, ele já não dava manutenção nessas 2 lâmpadas, ele dava manutenção nas 5 lâmpadas. Para quê? Porque a menorá não poderia ser apagada. O fogo nunca se apagará no altar e na menorá também nunca pode se apagar.
porque ela é símbolo da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. E sem a presença de Deus você morre. Aí o sacerdote fazia o trabalho de limpeza naquelas outras 5 pontas do candelabro. Olha que coisa linda! Aqui em Apocalipse, Deus está dando uma repreensão a 5 igrejas e a 2 ele não dá. É o sumo sacerdote Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que já tinha feito a limpeza naquelas 2 pontas da menorá e agora aqui de forma profética ele está fazendo a limpeza nas outras 5 pontas da menorá, fazendo com que a igreja do Senhor seja um candelabro que possa iluminar as suas 7 lâmpadas, 7, número de perfeição da totalidade do Espírito e do poder de Deus. Que coisa linda, não é? Que coisa fantástica. Saber que Deus tem o poder de quantas vezes nós precisamos passar por esse processo, né? A nossa luz já não consegue mais brilhar da mesma forma, né? Nós não conseguimos mais evangelizar da mesma forma. Os rudimentos do mundo vão formando uma borra em nossa lâmpada. Aí vem o nosso Deus Todo-Poderoso, ele corta o chumaço, ele desentope o tubo, ele coloca azeite novo para que nós possamos brilhar. Que coisa linda, né? Assim também brilhe a vossa luz. A volta de Jesus está próxima. As coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora. A palavra de Deus está se cumprindo de uma forma profética. E você? Quando é que você vai acordar para servir a esse Deus de corpo, de alma e de espírito na sua totalidade? Amém? Fique bem, fique com Deus.